Larissa Purvini, com 2 N's, gerente do Instituto Maurício de Souza. Os quadrinhos, eles são uma maneira de fisgar as crianças para o gosto da leitura, né? Por ser uma forma de arte que concilia de maneira complementar, né, as imagens e o texto, ele possibilita várias formas de acesso, né, à literatura. Então, a criança pode fazer uma leitura enquanto ela ainda não é alfabetizada das imagens. Claro que pode haver, e é saudável que haja, né, uma mediação de leitura por parte dos pais, cuidadores, avós, tios, tias, quem do entorno da criança, né, puder fazer, ou então até dos próprios professores, né? Mas a criança, ela pode sentar com o seu gibi e ler, ela lê, né? Independentemente de ela estar plenamente alfabetizada, né? Então, isso é muito interessante, porque existem algumas revistas que elas reúnem histórias sem palavras ou histórias mais curtas. Isso possibilita que a criança vá paulatinamente galgando aí níveis de complexidade, até chegar em histórias mais longas, né, com mais texto. E isso vai fazendo com que ela perceba que aquelas letrinhas, né, que aquele objeto mágico que pode ser a revista em quadrinhos, depois o livro, traz todo esse universo de aventura, de diversão, de humor, de identificação com os personagens, né? Então, eu considero que os quadrinhos, eles são uma porta para esse mundo maravilhoso da literatura e uma porta de acesso facilitado, né? Uma porta que está sempre aberta, né? Então, isso serve ali daquela isca que a gente está jogando para chamar as crianças para esse mundo que continua sendo muito mágico, muito divertido, mas que vai tendo níveis de complexidade cada vez maiores, né? Que é isso que forma o leitor aí. O leitor é aquele que vai encontrando textos desafiadores e para entender um texto, ele vai indo para outro, ou ele volta para uma revista em quadrinho que, de repente, traduz aquele texto mais complexo de uma maneira com imagens, né, que para algumas pessoas pode facilitar. Então, é isso. Sim, exatamente. A leitura, ela é uma maneira de estreitar esse vínculo, né, da criança com seus cuidadores, seja pai, mãe, avó. Que é um momento muito gostoso aquele em que os pais estão lendo para os filhos, né, contando histórias, por exemplo, na hora de dormir. E o quadrinho, como ele pode traduzir assuntos bastante complexos, às vezes de uma maneira mais simples, possibilita que tanto o adulto, que às vezes pode acontecer de não ter uma escolarização formal, né, de tantos anos, ou até o adulto que é plenamente escolarizado, universitário, trocar com a criança no mesmo nível, né? Porque isso é que é legal, né? Não é que tem o adulto está no nível superior e a criança está no nível inferior. É uma relação horizontal, uma relação de troca. Isso contribui muito com o vínculo, que é algo muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Por isso o Instituto Maurício de Souza está com foco agora na faixa etária dos 0 aos 8 anos, contemplando a primeira infância, que é o 0 a 6, né? Então, se a mãe e o pai puderem contar histórias para a criança ainda até durante a gestação, ou ainda bebê, né? Porque a criança, ela vai perceber, por mais que a compreensão dela vai mudando, claro, se tornando mais complexa aí ao longo dos meses e anos, mas ela sente aquele afeto, aquela questão de o adulto imitar vozes, né? Isso chama muita atenção da criança, né? E até os 8 anos, porque é a idade considerada a alfabetização na idade certa. Então, se as nossas crianças conseguirem chegar a estar plenamente alfabetizadas com essa idade, elas vão ter uma trajetória escolar facilitada, né? E vão poder se tornar leitores de textos, de todos os textos que elas quiserem, né? Isso que é importante.